Então, a gente vai falar sobre a NR7, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, tá? O PCMSO. O PCMSO, ele tem como objetivo a promoção e preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. Então, está preocupado se o trabalhador não adoeça, digamos assim, tá? Aí tem algumas diretrizes, né? Então, ele deverá ter um caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive a natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais, ou seja, aquelas doenças relacionadas à profissão específica, né? Ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Então, vai privilegiar o instrumento clínico, tá? E também epidemiológico. Então, faz essas análises. Deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade dos trabalhadores. As ações de saúde baseiam-se nos riscos identificados lá no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? O que é esse PPRA? E o PCMSO, ele deverá ser planejado e implementado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs. Então, o que acontece? Por exemplo, no PPRA, né, ou na APR, Análise Preliminar de Risco, a gente vai ter lá algumas indicações dos perigos, né, e dos riscos que as pessoas estão expostas. E baseado nesses riscos, faz uma verificação de como que está a saúde do trabalhador. Por exemplo, ruído. Então, o ruído, ele é um perigo. Qual que é o risco? A perda da audição. Então, verifica-se ali como que está a questão da audição do trabalhador. Tá? Basicamente isso. Então, compete ao empregador. Ele tem que garantir a elaboração efetiva e implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Então, não basta ter um PCMSO se ele não funciona. Ele tem que funcionar, ele tem que ser efetivo, né? A gente tem, no caso do empregador, ele tem que custear sem ônus nenhum para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Vai indicar dentre os médicos do SESMIT, caso a empresa tenha, né, um coordenador responsável pela execução desse PCMSO. No caso da empresa estar desobrigada de manter o médico do trabalho, né, de acordo com a NR4, deverá o empregador indicar o médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO. Ou seja, a empresa ela não tem um SESMIT, né, não há necessidade da confecção do SESMIT dentro da empresa, mas ela tem que ter um médico do trabalho, sim, responsável pelos seus funcionários. Então, ela pode contratar uma empresa terceirizada que fará esse programa, né, de controle médico de saúde ocupacional para os seus empregados. Inexistindo médico do trabalho, né, na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade também para coordenar o PCMSO. O que acontece? Tem algumas cidades muito pequenininhas que na cidade não existe o médico do trabalho. Então, pode contratar um médico que não seja do trabalho, mas um médico que esteja familiarizado com os problemas relacionados à saúde daquela localidade, da empresa onde está sendo feito o programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, quais são, né, as atribuições desse médico coordenador? O que compete a ele? Realizar os exames médicos previstos pela lei. Então, a norma, ela traz ali alguns exames que são necessários, que são os exames admissionais, os exames periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e o demissional, tá? E o médico coordenador, ele deve ser um profissional familiarizado com esses princípios de patologia ocupacional e suas causas, bem como os ambientes e as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador na empresa. Então, é aquilo que eu falei, às vezes naquela cidade nem tem um médico do trabalho, mas existem os médicos que já estão acostumados com os problemas, com os riscos, né, e as doenças causadas por determinadas atividades profissionais.
Então, ele serve para poder ser o médico coordenador desse programa de controle médico de saúde ocupacional. Além de ser encarregado dos exames complementares também. Então, os exames, o admissional, ele deve ser feito antes do início das atividades, sem custo nenhum para o empregado, tá? Então, ali, ele vai avaliar, o médico vai avaliar se para aquela função que ele vai exercer, né, que ele está sendo contratado, ele tem condições de saúde para realizar aquela atividade, tá? O de retorno ao trabalho, então, se o empregado ele fica mais de 30 dias afastado, seja por uma saúde ocupacional, seja por um acidente fora do seu trabalho, ou no caso de parto, no caso das mulheres, aí há necessidade de um exame, tá, de retorno ao trabalho. Vai verificar se a pessoa está apta para retornar ao trabalho. O de mudança de função, então, quando ocorre ali uma alteração das atividades do funcionário e ele vai ser exposto a risco diferente àquele que ele estava exposto anteriormente, ele vai ter que fazer os exames de mudança de função, tá? E isso tem que ocorrer antes da data da mudança da função, ok? A gente tem os exames periódicos, tá? Que é aquele que faz ali de 2 em 2 anos, de modo geral, ou de ano em ano, dependendo da idade, se for abaixo de 18 anos, né, ou acima de 45, é feito de ano em ano, mas de modo geral, os exames periódicos são feitos de 2 em 2 anos para verificar como que está a saúde do trabalhador, ok? E ocorre, então, de anual, né, para menores de 18 e acima de 45, e 2 anos para trabalhadores nessa faixa etária. Para casos específicos, né, então tem algumas condições que são insalubres, então tem alguns casos que são bem específicos. Aí a gente tem que consultar a norma para poder verificar qual que seria a periodicidade desses exames periódicos, ok? Lembrando que o tipo de exame que o médico solicita é baseado na profissão dele, baseado na atividade que ele executa, ok? Eu não preciso pedir um exame auditivo, né, para uma pessoa que trabalha num lugar extremamente silencioso. Então, vai depender realmente do tipo de atividade e os tipos de exame que são solicitados. E tem os exames demissionais. Dependendo do grau de risco, você pode pedir a necessidade ou não, né, na verdade, de você fazer ou não os exames demissionais. Então, quando é grau de risco 1 ou 2, se foi feito um exame periódico ou próprio admissional no prazo inferior a 135 dias, não há necessidade de fazer os exames demissionais. E no caso de grau de risco 3 e 4, se os exames foram feitos há menos de 90 dias, também não há necessidade. Caso contrário, né, há necessidade de fazer os exames no caso demissional. Então, verificar se o trabalhador ele está com a saúde ok, né, para poder se mandar embora. Vai verificar as questões mesmo relacionadas à saúde dele, se houve algum agravamento, se não houve nenhum agravamento, já que os exames são feitos periódicos e como você consegue analisar qual que é a evolução de uma doença ou se essa doença não existe, se ela não evolui, né? O médico que realizar o exame, ele deverá emitir o correspondente atestado de saúde ocupacional. Então, quando você vai lá fazer o exame admissional, ele vai te dar um ASO, um atestado de saúde ocupacional, dizendo se você está apto ou não para realizar aquela atividade, aquela função. A mesma coisa quando você está retornando ao trabalho, quando você troca de função, e no caso demissional, ele vai ter esse atestado e lá vai constar como que está a sua saúde, ok? Lembrando que o funcionário ele vai ficar com uma via, ele vai assinar em uma das vias que está recebendo a uma via dos exames aos quais ele foi submetido, tá? Tem empresa que não costuma fornecer, mas é um direito do empregado, ele pode solicitar isso a qualquer momento, ok? E se o empregado perder esse exame, ele vai solicitar também à empresa e ela é obrigada a fornecer uma nova via, na verdade, uma cópia, né? Porque a empresa ela tem que guardar esses documentos. Então, a empresa ela tem esse documento, se o empregado ele perder por algum motivo, a empresa vai fornecer uma cópia para ele. Então, o atestado de saúde, ele deve conter
nome completo, número de registro, identidade e função do trabalhador, né? Ou a que ele executa ou a qual ele vai executar, no caso do admissional. A identificação dos procedimentos médicos ao qual ele foi submetido, tá? Inclusive os exames complementares, a data que cada exame foi realizado, a definição se ele está apto ou inapto para função específica, né, na qual está sendo contratado, está mudando de função, ou está retornando àquela função, nome e endereço do médico, data e assinatura do médico com carimbo do CRM, né, que é o registro médico, tá? Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo ali a avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados a um prontuário clínico individual, que ficará sob responsabilidade do médico coordenador do PCMSO. Se a empresa ela não tem esse médico coordenador, né, não tem um SESMIT ali, essa documentação ela fica no RH. Então, o RH, ele vai ter toda essa documentação relacionada ali aos exames admissional, periódico, troca de função. Então, ela vai ter esse registro, ok? O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que constam, estejam ali previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo essa ser um objeto de um relatório anual, tá? Então, as empresas que têm um SESMIT, ela faz esse relatório anual de acordo com aquilo que foi detectado no PCMSO. Então, ela faz um planejamento, ela faz uma organização, ela verifica a evolução ou retardo de uma determinada doença no funcionário, então ela vai fazer essa análise, ok? E o relatório anual deve ser apresentado, discutido na CIPA, tá? Quando existe a CIPA na empresa, e as empresas desobrigadas de indicarem médico coordenador, ou seja, aquelas que não têm o SESMIT, elas estão dispensadas desse relatório anual. Se no exame forem constatados ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, ou seja, né, verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou qualquer sistema biológico, mesmo que não seja sintomático, né? Mesmo, ou seja, sem sintomatologia, caberá ao médico coordenador ou encarregado, né? Ele vai afastar esse trabalhador, né, desse risco ao qual ele está exposto. Então, ele pode ser deslocado de função, dependendo do que foi detectado, ele vai ser afastado para tratamento, e dependendo do estado que está o funcionário, né, o trabalhador, ele vai ser simplesmente deslocado daquela função e vai fazer uma outra função. Aí vai ocorrer os exames de alteração de função, ok? Até ele pode voltar? Pode, quando ele melhorar ou quando houver alguma alteração ali naquele ambiente de trabalho para que deixe de ser insalubre no caso, tá? E em alguns casos, vai solicitar à empresa a emissão da CAT, caso tenha que afastar esse funcionário, tá? Para tratamento, então vai ter a abertura da CAT. Em algumas empresas, a gente tem os programas de imunização, que não é obrigatório. As empresas fazem porque acham que isso é relevante e é importante. Que entra a prevenção das doenças transmissíveis, tá? No local de trabalho, que aí entra tétano, difteria, hepatite B, aí influenza, hepatite A, tríplice viral, meningocócica, varicela, aí depende da empresa aquilo que vai ser feito, ok? A gente tem os equipamentos obrigatórios, que todo estabelecimento tem que ter um kit de primeiros socorros, tem o material necessário, e considerando as características das atividades, é o que vai ter nesse kit de material de primeiros socorros, ok? E tem que ter pessoas treinadas para esse fim, certo? Isso foi a NR 7, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a NR 8, que é edificações, e também da NR9, que é o PPRA, ok? Não deixe de assistir.